Boa noite a todos e a graça e a paz a todos os irmãos. É um prazer nós estarmos neste lugar, nesta noite, onde estamos em uma reunião onde estamos tratando de assuntos do reino de Deus. E o mais gostoso é que, ao nós chegarmos aqui neste lugar, nós sentimos a presença do Deus que nós servimos. É uma alegria, porque compartilhar com os amados e queridos irmãos a palavra de Deus, a palavra que nos move, a palavra que nos orienta, a palavra que nos dá o norte e a palavra que nos mantém de pé. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do anfitrião, Bispo Elias, que tem sempre disponibilizado esta igreja, esta congregação, esse templo, para nós fazermos as reuniões. E a igreja é muito bonita, sempre gosto. Sonhei em pregar num lugar como este. O Senhor já me concedeu, foi a questão mesmo do tempo da agenda, mas Deus sempre proporciona surpresa. Deus abençoe. Ao presidente da ordem, pastor Disney, e então representado pelo vice-presidente, pastor Paulo, Deus abençoe. Ao vereador Fausto Franco, ao vereador Gilmar Oliveira, meus irmãos em Cristo, que nós representamos a bancada evangélica em Lauro de Freitas, apenas a título de informação, na legislatura de 2012, início de 2013, em Poçada, são 17 vereadores da nossa cidade e 7 confessam a fé cristã. 7 vereadores, para quem conhece um pouquinho da teologia, sabe que 7 é o número de Deus da perfeição. Quem pode dar um glória a Deus? E isso não é obra do acaso, isso é obra de uma mão de um Criador tremendo. Para não ter mais coincidência, eu apenas vou expressar mais uma. O vereador mais votado da Câmara é um pastor Edilson, que também compõe a bancada, e o último vereador dos eleitos menos votado fui eu. Então, o princípio e o fim está nas mãos de Deus com 7, se é que vocês me entendem. Amém? Para quem conhece de teologia também, mais uma curiosidade, apenas a última, porque essa me ajuda, é óbvio. Todos os irmãos sabem que a promessa sempre vem para o menor. Eu fui o menos votado, eu estou na sombra de Deus. Amém? Quero também saudar o excelentíssimo senhor prefeito, Deus abençoe pela sua vida, pelo respeito que o senhor tem tido com este povo. Sabemos das dificuldades, das limitações que uma prefeitura, uma gestão, ela sempre, naturalmente, ela enfrenta. Mas pastor Paulo falou algo que eu sou testemunha. Sempre que se foi falado acerca de abençoar o povo de Deus, nunca vi dificuldade do prefeito. Às vezes, no caminho, acontecem percalços naturais, burocracia jurídica, e isso é coisa muito comum, e quem vive isso sabe o que nós estamos falando, mas nós sempre percebemos um coração aberto para abençoar o povo de Deus. E o povo de Deus, ele não é ingrato. Ele não consegue ser ingrato, porque esse é um dos princípios do cristão. Nós não praticamos a ingratidão. Jesus nos ensina a ser grato, e no momento certo, cada cristão, cada pastor, estará correspondendo com aquilo que o Senhor tem feito, não para nós, tem feito para o reino de Deus. Amém? Quero saudar também todos os secretários, na pessoa do Dr. Bruno. Deus abençoe também a sua vida. Muito obrigado pela sua amizade. Falar também da primeira-dama. Deus abençoe a senhora, do meu amigo, do meu irmão, Chico Franco. Muito obrigado também, que é um outro homem que ainda não é cristão. Ainda não é cristão, se é que vocês entenderam. Mas todas as vezes que nós solicitamos o trio ou qualquer coisa para o reino de Deus, Chico sempre está com o coração aberto. Esse ano nós encontramos a parceria do prefeito de Meireles, né, ele se mobilizou, conseguimos 12 mil Bíblias. Como o pastor Paulo falou, o ano passado nós não tínhamos sugerido isso ao prefeito, e eu me mobilizei sozinho com mais alguns pastores que estão aqui. E quando eu procurei Chico, disse: Chico, estou com uma loucura aí, o que é? Vou distribuir 1000 Bíblias na cidade, que é o dia da Bíblia, eu não quero deixar passar em branco, ele conte comigo. E ainda foi distribuindo na rua, dando Bíblia também na rua, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Alguns pastores que estão aqui nos acompanharam, foi bênção de Deus. Amém? Eu queria compartilhar com os amados irmãos, pastores, um texto bíblico
com as autoridades aqui presentes, que fala sobre a comunhão dos cristãos no livro de Atos dos Apóstolos. Não precisa levantar, quem trouxe Bíblia quiser abrir, abre. Quem não trouxe vai ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... Ouvir o quê? Então não precisa nem ter a Bíblia. Se ouvir a palavra de Deus, a fé chega, amém? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, Atos dos Apóstolos, o único livro da Bíblia, do Novo Testamento, escrito por um gentil, Dr. Lucas, colega do Dr. Márcio. Ele era médico também. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz: e eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Curve sua cabeça, por favor, Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra. Nós estamos aqui em uma cerimônia, Deus, e queremos ouvir o Senhor falar. Pai, nós entregamos o nosso corpo, o nosso entendimento, a nossa boca, todos os nossos órgãos, Pai, para que o Senhor apenas nos use, mas o que saia de nós venha direto do Teu trono, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados irmãos e amigos, esse texto bíblico, ele expressa a coluna das igrejas, ou da igreja. Por quê? Embora foi nominado inúmeros nomes de igreja, de rótulos denominacionais, Igreja Batista A, Igreja Batista B, Assembleia de Deus A, Igreja Pentecostal, Igreja Abrigo, na verdade, este título, ou este rótulo, dá-se apenas à igreja institucional. A igreja institucional é aquela igreja que vai com o nome na parede, a igreja CNPJ. É a igreja que, quando você chega no fórum, o tabelião pergunta qual é o nome daquela igreja. Então, isso chama-se igreja institucional. Mas as regras contidas no livro sagrado, elas expressam para a igreja espiritual. A igreja que não tem rótulo, a igreja que na terra não tem cabeça, que na terra não tem líder, que na terra não tem dono. É a igreja de Cristo Jesus, que está na terra como sal da terra e como luz do mundo. E Atos dos Apóstolos, ele nos traz o conteúdo teológico do início da igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja pós-morte de Cristo, com a direção, ou seja, após a morte de Cristo, Pedro assume a direção da igreja. Pedro passa a ser o pastor da igreja e conduzir o rebanho de Cristo. E após a descida do Espírito Santo, conforme a profecia e a determinação de Cristo, Pedro assume um discurso muito forte, muito duro, para os que conhecem, quando ele tenta proteger aqueles amados irmãos que eram criticados pelos de fora, porque estava recebendo o Espírito Santo de Deus e eram confundidos como pessoas loucas ou que haviam bebido muito. E Pedro assume a postura de pastor e faz uma defesa eclesiástica da igreja de Cristo e entra num discurso tremendo, que ao final do seu discurso, 3.000 pessoas aproximadamente se renderam ao Evangelho através da palavra que Pedro ministrou naquele lugar. Hoje nós pregamos na nossa cidade, nós podemos chegar nos lugares mais difíceis da nossa cidade, e nós pregamos, às vezes até nos esguelamos, e esmiuçamos a Bíblia, vai para o antigo, vai para o novo, vai para o velho, vai para o novo. E quando nós aceitamos, quem quer aceitar Jesus, quem quer reconhecer, 2, 3, 4, 5 pessoas reconhecem e aceitam a Cristo e vêm à frente receber a oração. Mas nesta mensagem, nesta pregação de Pedro, 3.000 pessoas aproximadamente aceitam Jesus, e Pedro faz cada pregador e cada pastor aqui babar, porque gostaria de que em uma pregação, pelo menos 3.000 pessoas aceitassem a Jesus, porque tinha que crescer a igreja, tinha que expandir a igreja para botar 3.000 pessoas dentro. Mas foi isso que aconteceu na igreja primitiva. E aqui, quando Pedro ele conclui a sua orientação, ele enfinca alguns pilares da igreja, e eu não vou falar de todos os pilares. Eu vou me concentrar apenas, por conta da exiguidade do tempo, falar apenas de um ponto de um pilar. O prefeito hoje é o chefe do poder executivo da nossa cidade.
é a autoridade máxima do nosso município. E para ele estabelecer o governo, ele tem os pilares, que nós chamamos de secretarias, onde os seus secretários coordenam as suas pastas, prestam contas a ele e vê como as coisas estão acontecendo no nosso município. A Igreja de Cristo, ela tem algo parecido, embora, humanamente falando, os pilares de um governo são humanos, têm propósitos humanos. A igreja, não, ela tem o seu pilar, e o único e exclusivo propósito é espiritual. Nós não estamos aqui buscando constituir igreja para ser a maior igreja de Lauro de Freitas, para ter a maior quantidade de membros, para ter o melhor som, para ter a melhor banda. Nós estamos aqui para vencermos o reino de Satanás que é implantado na terra e saquearmos e levarmos para o céu, porque nós somos os legítimos representantes de Deus aqui na terra. Essa é a nossa função e o nosso pilar espiritual. E eu vejo esse texto que Pedro, com a sua limitação, porque Pedro era quase chamado um semi-analfabeto. Em algumas passagens da Bíblia, eu diria que Pedro tinha dificuldade de escrever, de fazer um O até com a ajuda de um copo. Mas Pedro traz escrituras e um discurso extraordinário. Quem faz isso é a teologia? Jamais. Quem faz isso é a linhagem de Pedro da sua família? Jamais. Quem faz isso é aquilo que está dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus. É isso que Pedro faz. E quando Pedro escreve uma das maiores pérolas que a Bíblia retrata para quem é pastor, para quem lidera a igreja, para quem preside a igreja, está nesse texto que nós lemos, no livro de Atos 2:42. Ele dá algumas orientações e diz que o povo se dedicava à doutrina dos apóstolos. Primeiro pilar da igreja, o ensino da palavra de Deus. Segundo, a comunhão. E é esse tema que eu gostaria de falar aproximadamente uns 4 minutos para encerrar esta prédica. O segundo pilar é a comunhão. O terceiro pilar, ele fala, e no partir do pão, aqui não era repartir suas propriedades, na hermenêutica do texto, nos traz da ceia do Senhor como ordenamento, mandamento de Cristo para memorial da morte do Senhor. E um dos últimos pilares é a oração. Nós sabemos que sem oração nós não podemos nada. Pastor Paulo deixou bem claro aqui na sua última fala, pedindo oração para a esposa do vereador Fausto. Porque a Bíblia, essas 12.000 Bíblias, prefeito, que nós iremos distribuir, em todas as nossas Bíblias, diz uma passagem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui tem muito mais do que um justo. Então receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca também meu nome nesse negócio que eu também estou precisando. Para meu irmão. Em nome de Jesus. Os 4 pilares da igreja: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Eu quero me ater apenas a uma dessas colunas. Isso aqui não é base, não é fundamento. Os irmãos entenderam, isso é coluna. A base da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas sobre esta pedra há colunas. E uma dessas colunas fala de comunhão. E eu fui pesquisar, quando eu estudei teologia, com o meu professor Rosivaldo, que Deus abençoe. Ele foi um dos professores da escola teológica. E eu aprendi alguma coisa naquela época e fui buscar o conceito da palavra comunhão. Todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, de que no Novo Testamento ela foi escrito em grego e algumas passagens em aramaico. Mas a sua essência é do grego. E quando eu fui buscar a essência da explicação, conhecida também como exegese do texto, da palavra comunhão, nós encontramos lá uma curiosidade e um detalhe interessantíssimo. A comunhão nada mais é do que nós estarmos juntos.
O que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos vivendo uma comunhão. Talvez nunca aconteceu isso desta forma na nossa cidade, como está acontecendo nos dias atuais. Isso expressa o quê? Isso expressa que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Por que isso? Porque quando um pastor estabelece a igreja, ele geralmente, na sua grande maioria, ele entra numa zona de conforto, não no conforto no seu sentido original da palavra, mas as dificuldades que uma igreja implica em conduzi-la, faz com que ele se foque muito a esse trabalho e às vezes não dá tempo de se confraternizar com os outros pastores. E cada qual vai vivendo os seus problemas, e momentos como esse nos traz para conhecermos uns aos outros, compartilharmos os nossos problemas, as nossas alegrias e tristezas. Mas a palavra comunhão, no original grego, ele traz uma curiosidade que, uma linha de vertente chamando a suportar-nos. A comunhão, ela depende de nós suportarmos uns aos outros. E a palavra suportar, ela pode ter uma conotação pejorativa, mas a essência da raiz grega traz para um cumprimento de responsabilidade dada por Deus, para que nós venhamos nos revestir do Espírito Santo e tirarmos a capa do velho homem e romper as barreiras que possam eventualmente nos separar. Porque, como eu disse no início, a igreja tem vários rótulos, mas a igreja espiritual é apenas uma. Não existe um céu para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Não existe zona sul, zona norte, zona leste, para a igreja A, para a igreja C. Não existe arame farpado no céu. Não existe cerca no céu, nem cerca viva, nem cerca de arame, porque lá é um reino só. Até na oração sacerdotal, Jesus, quando ensina, diz: venha a nós o teu único reino. Nós fazemos parte de um reino. Mas para nós chegarmos no céu, precisamos exercitar o que um semi-analfabeto, o que um semi-ignorante falou um dia, falando sobre comunhão. Pedro diz: comunhão. Comunhão é o segredo, é um dos pilares da igreja terrena, para que possa crescer na terra e marchar em caminho para Sião. Aleluia. Só assim nós podemos chegar lá, quando nós expressamos a comunhão entre o nosso irmão, quando nós olhamos para ele com um olhar diferenciado, quando nós observamos ele e não vemos nele um concorrente, quando olhamos para o nosso pastor e não vamos ver ele como um dono de negócio, e sim como um apacentador, como um homem que cuida, mas que um dia, como você, vai prestar conta quando chegar no céu, porque é para lá que nós iremos. Comunhão. O que essa festa, o que esses eventos, a doação de 12 mil Bíblias, nos conduz a uma comunhão, a estarmos juntos na rua, levando a palavra de Deus, que é o maior livro, mais traduzido, mais vendido, todos os recordes da história. Não é de Lauro de Freitas, não. Está sobre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É este livro que nós reverenciamos. A este livro nós nos prostramos. A este livro nós rendemos toda a honra, glória e louvor. A comunhão é que nos faz ser fortes. A comunhão nos dá força para avançar. A comunhão nos faz fazer Faraó se ajoelhar diante dos nossos pés. É a comunhão que faz isso. Porque quando Deus disse: Moisés, oi meu filho, vai lá no Egito libertar o povo. Se eu vou sozinho nada, eu tenho coragem. Ele disse: vá, não tenho coragem, não sei falar, então manda teu irmão ir com você. E foi Arão e Moisés. Quando chega lá, eu quero sinais, e Deus deu todos os sinais a Moisés de que estava com ele. E parece que eu vejo, Faraó não queria liberar o povo porque o coração endureceu. E Faraó queria liberar o povo, mas não queria liberar os seus despojos. Moisés disse: não, nada disso, comunhão, nada disso. Eu vou tirar o povo, mas tudo que pertence ao povo vai sair do Egito. Vai vir para o deserto, mas é difícil, mas vamos chegar na terra prometida. A
comunhão é quando um defende o outro. A comunhão é quando um abraça o outro. A comunhão é quando um tolera o outro. Pastor Paulo foi feliz quando colocou a diversidade que há nos rótulos denominacionais, não na igreja. Porque uma dança, outra não dança, outra pula, outra não pula. Um dá glória a Deus alto, outra não dá. Uma veste calça, outra não veste. Uma usa brinco, outra não veste. Um corta cabelo, outra não veste. Não corta. Isso são usos e costumes. Isso não pode definir a nossa comunhão. Isso não pode definir a nossa harmonia. Até porque, amados, para nós chegarmos ao céu, ninguém vai chegar com esse corpo, não. Você pode ser bonitinha, bonitinho, gatinho ou gatinha, mas esse corpo vai ter que ficar na terra. A Bíblia diz que quando nós chegarmos nas nuvens, receberemos um corpo glorioso, transformado e incorruptível. Zele dele enquanto está aqui, porque lá no céu você não vai com ele não, negão. A Bíblia diz o quê? Nem carne, nem sangue herdará o reino de Deus. Comunhão. Comunhão. Dá para você dar uma olhada para aquele pastor que está do seu lado e diga para ele, comunhão? Prefeito, comunhão. Comunhão entre os poderes, harmônicos. Não é isso que a lei determina? A comunhão é importante para o bom andamento do processo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, amados. O ano passado, quando eu vi chegar o dia da Bíblia, e disse, não vai ter evento nenhum. Não vai ter nada. Disse, não pode. Não pode. Liguei para alguns pastores, liguei para Chico. Está fechado? Tá. Vamos conseguir quantas Bíblias? 400, 300, 500, daqui a pouco foram 1000 Bíblias. Saímos pela rua parecendo maluco, irmãos. Tudo doido. Cheguei na praia, com um micro-ônibus, cheio de pastor, com Chico. Descemos na praia ali, em Cota. Todo mundo lá, povo de biquíni, de sunga, e a gente tinha uma Bíblia, dia da Bíblia. Dia da Bíblia hoje, dia da Bíblia hoje, dia da Bíblia hoje, dia da Bíblia hoje. Tem um pastor aqui que quando viu Chico distribuir a Bíblia, disse, vai virar crente, está ficando doido também. Mas é assim que Deus faz. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os que são da terra. E quando chegou naquele café, eu disse, hoje eu vou pegar o prefeito. Peguei nada, foi ele que me pegou. Porque eu fiz a proposta, eu pensei que ele não ia topar, ele topou. Disse, prefeito, vamos dar umas 10.000 Bíblias aí, prefeito, para a cidade. Tá, o ano passado eu fiz isso com alguns pastores da comissão. Aí foi como o pastor Paulo falou. Ele saiu, quando voltou, não é 10 não, vai ser 12. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. O que me falta agora, nessa comunhão e nesse espírito de comunhão, para encerrar, já vou fechar. Eu tenho um grande objetivo nessa cidade. É de que nós expressemos a nossa comunhão para os que estão de fora. Desculpe, não posso fechar. Não posso fechar. Porque tudo que crente fala tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não vale. Eu estou falando de mim mesmo. Um dos maiores desafios que Deus colocou, não a mim, mas a nós, Fausto, a nós, Gilmar, da bancada evangélica, que assumimos essa responsabilidade, e que não nos envergonhamos de chegar lá no plenário e dizer, sou crente, e daquele que dá pulo, reteté, roda, faz tudo. Não tenho dificuldade, não. Eu sou crente assumido. Eu sou crente que pode botar aqui na testa, aqui na cabeça, na testa, onde quiser. Sou crente. Não tenho dificuldade, não tenho vergonha. Porque Paulo escreveu disso. Eu não me envergonho de quem eu tenho crido, porque estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui eu tomo umas pancadinhas porque eu sou crente. Aqui de vez em quando tem um grupo A, grupo B, que de vez em quando me dá uma pancadinha. Mas eu gosto de apanhar por amor de Jesus, é gostoso. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguições por amar Jesus. Porque aqui no nosso Brasil, o cara tem direito de amar um animal. Ele tem o direito de amar e de gostar e de se aceitar homossexual. O cara, ele tem o direito de dizer, eu sou favorável ao aborto. Eu sou contra Lula. Eu odeio Deus. Mas se falar que é crente, parece que cria um negócio diferente.
E outra coisa, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, nos dá o direito de livre expressão do pensamento, vedado apenas o anonimato. Então, crente, não tenha vergonha, não. Pode abrir a boca e aproveite, se não estiver exercitando, diga, eu sou crente em nome de Jesus. Lá na sua igreja, ensine os irmãos a dizer, eu sou crente em nome de Jesus. Lá na sua igreja, ensine a dizer em qualquer lugar, eu tenho orgulho de carregar esse livro da capa preta. Ensine isso a ele. Porque todo mundo tem orgulho de ser o que é. E nós estamos sendo encurralados. Dá para dar um glória a Deus aí? Fechando agora. Isso não estava na pauta. Mas aqui tem um negócio dentro da gente que manda a gente falar certas coisas. E tem outras coisas. É porque o momento não é agora. Mas vai chegar a hora e o tempo. Amém? O meu sonho é agora nós expressarmos esta comunhão. Expressarmos para a sociedade esta comunhão. Aqui tem pastores de todo tipo que é igreja, de todos os ritos religiosos. E isso não é coisa nova não, viu, prefeito? Isso não é divisão, não. É só para explicar os que não são cristãos. Isso não é divisão, não. Muito pelo contrário, isso é união. Porque o povo de Deus, no período veterotestamentário, lembrei agora da aula, ou seja, no Antigo Testamento, sempre foi tratado como povo de Deus mas na verdade eram 12 tribos, cada um com seu costume, seu hábito, seu jeito, mas todos sempre foram chamados povo de Deus. Agora, o que é que eu penso? O que é que eu tenho de desejo agora? Vereador Fausto Franco, Chico, Gilmar, é de que nós possamos expressar isso para fora da igreja. Que a sociedade, no sábado agora, possa ver todos os evangélicos da cidade bombardeando a nossa cidade de forma espiritual com a palavra de Deus. Que sábado, às 16 horas, todos nós possamos estar no final de linha de Lauro para marcharmos até a praça e nós comemorarmos com uma festa abençoada, com Cassiane, sem Cassiane, com tambores, sem tambores, com trio, sem trio, que nós possamos não depender apenas de agitadores de água do tanque de Betesda para que o milagre aconteça, mas que nós possamos ir lá para reverenciar a palavra de Deus. Por que isso? Quando nós tiramos a comunhão de dentro das nossas igrejas, quando nós tiramos a comunhão de dentro de nós, e colocamos isso para fora, tem uma consequência que Pedro escreve. E era isso que eu queria passar para os amados irmãos. Olha o que a Bíblia diz, só ouça. No livro de Atos ainda, capítulo 2, e o versículo 46. Olha o que o texto diz. O analfabeto, o semi, olha o que ele diz. 46. Todos os dias, esse povo continuavam orando com sinceridade no coração. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo da região. E o Senhor Jesus lhe acrescentava os que iam sendo salvos. Aleluia. Deu para você entender o que é isso? Deu para você compreender o que é que Pedro escreve e traz para nós? Quando nós tiramos a comunhão de dentro de nós, quando nós tiramos a comunhão de dentro das nossas igrejas, quando nós saímos, é por isso que eu não tenho vergonha de pegar um microfone no horário. Recentemente um blog aí disse, vereador Júnior Neves, na sessão do dia tal, leu versículos bíblicos, contextualizou versículos bíblicos para expressar uma verdade tal. Só faltou tirar a oferta. Quando foi na outra sessão, eu disse, olha, na próxima eu tiro a oferta para a gente fazer um culto aqui nessa câmara para a glória de Deus. Aleluia. E vou chamar o pastor Júnior, meu xará, para tirar essa oferta. Amém? Para concluir, quando a comunhão sai de dentro de nós, quando a comunhão sai de dentro da igreja, e toda a sociedade vê, o que o texto diz é que a igreja cresce. Se nós fôssemos um pouco mais unidos, se nós vivêssemos um pouco mais da comunhão,
Daqui um dia não tem mais ninguém para a gente ganhar em Lauro de Freitas, vai ter que ganhar gente lá em Camaçari, em São Cristóvão. Temos que ir para outros bairros, porque a comunhão começa a exalar na nossa cidade e não fica nenhum sem ser cristão por causa da força da nossa comunhão. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Existe uma música que nós cantamos. É aquela música que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com e expressarmos o amor. Eu vou tirar num tom, me dá uma nota aí. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado. Agora abrace o pastor que está do seu lado. Pastor Paulo, cumprimenta aqui o prefeito, dá um abraço nele, representando todos os pastores. Pastora Sandra, abraça aqui a primeira dama. Que um dia ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Olha só, a aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras. A igreja A, a igreja B, a igreja C, não tem barreira não. Aqui tudo é Jesus. Aqui tudo é Jesus. Oh, para te amar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Olha só a música. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor. Como é precioso. Vai encerrar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele me deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós. Aliança no Senhor eu tenho com você, e não existem mais barreiras. No amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Para encerrar, somos um no amor de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, pastor Paulo.